Gente, agora no segundo bloco desse nosso primeiro tema, eu vou chamar mais algumas especialistas e alguns especialistas para a gente formar. Vocês pode manter aqui. Começar pela Silmara Ambrosio, CEO da E-Group. Silmara, tá por aí? Tá chegando, valeu. Gilberto Nascimento, diretor de sustentabilidade do Instituto Ser. O Henrique Araújo já chegou. Já, maravilha. Henrique Araújo, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade de Jericoacoara. João Batista dos Santos, da Rede Tucum, Rede Cearense de Turismo Comunitário. O Said Aish Neto, da Oxy. Said está aí. Todo mundo falou do Said, ele está aqui sim. Tá vindo. Alelúlio, nutricionista e ativista. E a Natália Marques, da M-Port. Também o Lito Rodrigues, CEO da Dry Wash. E para finalizar esse nosso painel, a Andréia Cardoso, da Somos Um Ceará. Obrigado, Said, por favor. Esse eu vou sentar com vocês aqui que eu vou ajudar com algumas perguntinhas. Bom, todo mundo aqui já? Maravilha. Silmara, vou começar por você e vou começar pelo básico. Bom, acho que nessa pegada de letramento, de deixar todo mundo na mesma página aqui, né? Eu queria que você me trouxesse um pouco como que o turismo sustentável ele se difere do turismo convencional, né? E acho que dentro da sua experiência, até alguns exemplos que você possa trazer para a gente enxergar isso na prática. Bom, obrigada, boa tarde a todos, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Bom, acho que o turismo sustentável, né, agora que é um assunto, né, que está tão em pauta, né, e que para nós aqui do Grupo E, né, como Vila Calango, Rancho do Peixe, esse ano a gente está comemorando 25 anos de Vila Calango, 20 anos de Rancho do Peixe, é algo que já nasceu no nosso DNA. E a gente fica, de alguma forma, feliz do assunto estar sendo trazido, né, aqui para a pauta, num turismo como um todo, até mundial, né, e de alguma forma também preocupados, né, com tudo que tem acontecido, né, com todas essas questões climáticas. É um assunto que urge aí para que a gente possa ter esse alerta, né, de aprender com algumas coisas que estão acontecendo. Mas a gente entende muito essa questão do turismo sustentável como uma forma de você estar preservando e valorizando o que o lugar tem. Então, desde a construção de um empreendimento, desde a contratação das pessoas, que o turismo sustentável ele olhe para as características do lugar, para entender a cultura do lugar, as pessoas do lugar, valorizar, né, o nativo, os artesanatos, os materiais locais. Não adianta você querer falar de turismo sustentável e estar construindo um empreendimento em que ele desvirtua da essência do lugar, que você traga pessoas de fora. Eu acho que já começa dessa concepção. A partir daí, depois, de alguma forma, você envolver os hóspedes, as pessoas que estão trazendo. O turismo como si, como foi dito aqui, ele já tem um impacto. A partir do momento que nós construímos um empreendimento, você está atraindo um volume que aquele lugar muitas vezes não está preparado para receber. Então nós também, né, dentro do que foi dito aqui, né, o S do social, do ESG, ele tem um peso muito grande de como você vai estar contribuindo com aquela comunidade, com aquele destino, para que aquilo não cause um impacto ainda maior. Então, desde como você recebe o turista, como você conscientiza desse turista para que ele possa estar consumindo aqui, aprendendo sobre o lugar, aprendendo sobre a cultura do lugar. Quando ele vem, aí eu vou usar aqui, né, a questão do nosso exemplo, o que a gente preza muito é que as pessoas que chegam aqui, elas entendam o que é o Preá, ou o que é Jericoacoara, né, como Vila Calango. O Instituto Ser, né, o Gilberto vai trazer um pouquinho depois sobre as ações que fazem. Então, não é, eu estou indo para lá porque lá é parecido com
Ibiza, porque é parecido com Maldivas. Não, você está indo para o Preá, você quer ir para Ibiza, você vai para Ibiza. Você quer ir para Maldivas, você vai para Maldivas. Então, que não seja uma coisa que vem em todos os lugares, aquele padrão do luxo de antigamente, né? O luxo hoje é a experiência, é a conexão, é você andar de pé descalço, é você pisar na areia, é você poder nadar numa lagoa natural que estava lá há 20 anos e está lá para que você possa aproveitar esse paraíso. Então, acho que o turismo sustentável é um pouco isso, é valorizar o que é local, respeitar a cultura e respeitar as pessoas para que aquilo seja único, não seja um padrão. Acho que é isso. Muito obrigado, Silmara. Inclusive pela concisão da fala. Vou aproveitar que o Gilberto está aí do lado, já vou passar para você. Gilberto, acho que você deve ter muitas experiências interessantes para compartilhar de como o Instituto Ser ele vem colaborando nessa construção de um ecossistema de turismo sustentável. E eu queria que você não só compartilhasse um pouco delas, mas também trazer essa sua visão de como que o terceiro setor, de maneira geral, pode andar de mão dadas a outros atores que são fundamentais nessas ações que a gente já vem vendo e precisa que elas se amplifiquem. Pessoal, bom dia. Eu sou o Gilberto, sou diretor de sustentabilidade do Instituto Ser Brasil. E, bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre o Instituto, né? O C, né? C, sustentabilidade é essência e IR raízes. Inclusive a gente está com a casinha Nativar aqui do lado, né? Então convido a todos a participarem, a conhecer a nossa casa. Vai ter artesanato, vai ter um café lá para que todos possam conhecer e ver um pouco da nossa essência, né? Então a gente já traz um pouco aqui para vocês. Bom, dentro de todas as experiências, tudo que a gente pode compartilhar aqui na Terra do Vento, né, aqui no Preá e região, eu vou trazer aqui algumas ações que o Instituto faz, né, de importantíssimo valor, assim, não só para a gente, né, para as empresas, mas para o morador, para o nativo, né? Eu sou nativo aqui da região também, né? Então me coloco nesse lugar, né, desse turismo responsável que o Rancho do Peixe, a Vila Calango e o Instituto C trazem aqui para a nossa região. Dentre as ações do Instituto, queria falar um pouco sobre o programa Novos Ventos, né, que é um programa de estágio e que já está com 2 anos que a gente já traz aqui para o Preá. Esse ano a gente trouxe também para a Vila Calango, né? Então é oportunidade para o nosso povo, né? Então essas pessoas que não tinham oportunidade, né, tinham que sair daqui do Preá, buscar oportunidade fora, hoje não. A gente está trazendo as escolas, né, a partir das escolas, trazendo essas pessoas para que elas aprendam uma profissão aqui, né? E, enfim, desenvolvam aqui na nossa região. Trabalhamos também com... a gente está trazendo uma criança local de escola pública, né, que está aprendendo esporte, né, então, para ser um grande profissional, para investir também em empreendedorismo, se ele quiser, né. Fomentamos aqui o Grupo Cultura na Comunidade, que foi falado aqui no início da dona Silvia. Então, resgatar essa questão da cultura, né, do artesanato e dar oportunidade para venda, né, que todo mundo depende disso. Então a gente traz, para a gente é um orgulho tê-las aqui, dão uma aula aqui para a gente, para os nossos hóspedes também, do que é a cultura, né, e elas estão nessa busca desse resgate, um pessoal importantíssimo aqui para a gente. Trabalhamos com tour sustentável, recebemos os alunos das escolas públicas, inclusive, né? Tá todo mundo, quem quiser conhecer um pouco mais de todas as nossas iniciativas sustentáveis, a gente está aberto para receber, né? Tanto grupos como escolas, né? Então é um trabalho que a gente já faz há algum tempo. Para a gente é importantíssimo, e para as crianças também, que tem a oportunidade de levar para os pais, né? De fazer essa educação também a partir do conhecimento que eles têm aqui. Então, isso são algumas iniciativas que o Instituto C tem aqui na nossa região, né? Para a gente é um prazer poder, né, trazer essas iniciativas para cá. A gente acha que é de extrema importância para todo mundo, e principalmente para a população local. Muitíssimo obrigado. Acho que eu vou dispensar até a equipe de dados tranquilizantes aqui. O pessoal tá... Vou aproveitar que a gente está na sequência. Henrique, vou passar para você.
Acho que essa transição de um turismo mais impactante para um turismo sustentável, ela é possível. A gente tem exemplos disso, né? E as autarquias públicas, elas têm um papel muito importante nisso, inclusive na fiscalização, nos parâmetros técnicos e gestão desses projetos para que isso de fato ocorra. Inclusive, soube que vocês têm iniciativas muito interessantes aqui com os manguezais, com o avistamento de cavalos marinhos. Acho que era muito bom se você pudesse trazer um pouquinho para a gente disso aqui. Bom dia a todos, eu me chamo Henrique, certo? Hoje eu estou representando o ICMBio, aqui do Parque Nacional de Jericoacoara, certo? A chefia, ela está em viagem e eu fiquei aqui a responsabilidade para vir falar um pouco para vocês sobre essa nova modelagem, né? Como já foi bem apresentado, lá no parque a gente oferece um passeio ecológico do manguezal, que antigamente era chamado Passeio do Cavalo Marinho, né, devido a algumas observações que a equipe fez, né, no passeio, a gente viu que era necessário mudar essa nova modelagem, né? Antigamente, eu acho que vocês é de conhecimento de todos, né, o cavalo marinho ele era avistado no pote, né, então ele sofreu alguns danos. Pensando nisso, a equipe, juntamente com as outras unidades, né, ela chamou uma equipe de Brasília para vir fazer uma capacitação. Recebemos essa capacitação, né, e além da equipe ser capacitada, nós também levamos até os condutores que fazem esse passeio e foi mudado. O cavalo marinho ele não era mais para ser retirado do habitat dele, né, e sim ser avistado lá nas margens, né. Com essa nova modelagem, nós percebemos que o passeio ele ficou bem mais vistos assim por todos, porque não é aconselhável, né, um passeio, você tirar um animal do habitat dele para fazer um avistamento. Então a unidade ela propôs, né, esse novo passeio e ele está sendo bem visto por todos, né. A gente faz um acompanhamento junto com os condutores e nesses passeios os turistas eles falam que é bem mais vantajoso para eles, né? Porque além de a gente também tirou esse foco do cavalo marinho, porque a gente também tem outras belezas que precisam ser mostradas dentro da unidade, que é o caso do manguezal. Lá no manguezal a gente consegue observar aves, né? Os próprios caranguejos. Então é um passeio conjunto que faz justamente isso, né? Que aborda outros aspectos, né? Não só focado no cavalo marinho. E assim a gente recebeu essa equipe, a equipe veio, capacitou todos os condutores, né? E a gente está nessa pegada, né, já nessa pegada da sustentabilidade, do turismo responsável. Tanto que depois que a gente começou o foco para o ecossistema manguezal, nós fomos para São Paulo, nós ganhamos a medalha de bronze, né, no passeio do manguezal como melhores iniciativas da conservação da biodiversidade. Nós fomos lá, fomos premiados, né, fomos únicos no Brasil a participar dessa categoria e nós trouxemos aí o bronze, né, para os canoeiros, né, para a unidade. E a gente ficou bem feliz, bem contente, né, porque assim, é um trabalho que está sendo reconhecido e tem a unidade também que já tem entrado em contato com a gente, porque já vem até a nossa sede para ver como é que foram essas adaptações, porque eles também querem mudar o foco, né, de tirar do animal e passar para o ecossistema. E a gente enquanto unidade, fica bem feliz, bem contente que a gente está sendo referência em questão dessa nova modelagem de passeio. Muitíssimo obrigado. Vou passar para o João a bola agora. João, vocês na Tucum têm... Tá funcionando aí? Sim. Tem uma experiência bem interessante com o turismo comunitário, né? A gente tem falado aqui, em várias falas apareceu o quanto a valorização da cultura local ela é um elemento importante, um dos pilares do turismo sustentável, né? E eu queria saber de você um pouco como a gente pode fazer com que esse turismo, que inclusive tem um ritmo de crescimento, ele, ao invés de atropelar a cultura local, ainda mais num lugar rico que nem o país Ceará, ele seja um aliado para fomento desses saberes, dessas artes, enfim, de tudo isso que pode ser inclusive ofertado como um ativo para o turismo que vem aqui consumir. Bom dia a todo mundo.
Assim, a Rede Cearense de Turismo Comunitário, que é a Rede Tucum, primeiro dizer que ela foi criada em 2008, né, por iniciativa de várias comunidades aqui da zona costeira cearense. E por que a gente criou o nome Tucum? A gente sabe que tudo inicia com a identidade. Porque antigamente a gente chamava o que hoje se chama de rede de Tucum, né? Porque era feito da tucunzeira, os nossos tucuns, né? Artesanais. Então, e era muito forte na nossa região essa questão do tucum, do artesanato vindo dessa planta tucunzeira, por isso o nome da rede Tucum. Aí assim, nós hoje temos 11 destinos turísticos em 9 municípios do Ceará. Nós temos de Icapuí a Camusim. E o turismo comunitário, ele se baseia num outro tipo de turismo, né? Assim, onde as próprias comunidades possam ser gestoras de todos os seus equipamentos e dos serviços. É assim que funciona o turismo comunitário. Existe o GT maior, né, na parte do organograma, e vários outros GTs de hospedagem, culinária, trilhas, passeios, né, transfer e outros mais. Então, assim, o turismo comunitário, ele se preocupa com um turista, um visitante, na verdade, e uma visitante, que seja solidária ao território, né? A cultura dos povos das águas, que no nosso caso nós estamos em comunidades com influência das águas salgadas, principalmente. E aí aquele visitante, aquela visitante que venha contribuir com o fortalecimento das atividades locais, né, como a pesca artesanal, para não deixar morrer a nossa pesca, que ela alimenta muitos seres, né, muitos seres vivos, e a agricultura local, o artesanato, né, e a criação de muitos pequenos animais diversificados que nós temos nos nossos territórios. Então, assim, nós acreditamos que é possível construir uma atividade turística sem muita discrepância da pirâmide social, que ela precisa estar ali aproximada, né? Porque se uma atividade vai bem, mas o resto das outras vão ruim, se o território ele está recebendo danos diários, então aquela atividade ela vai apresentar, né, deficiência em algum momento. E nós do turismo comunitário a gente defende que é preciso uma união, uma aliança entre as atividades, né, entre alguns setores, para que a gente possa ter uma construção voltada para o interesse de todo mundo e de todos os seres vivos, visíveis e os invisíveis, porque não é só nós, ser humano, que precisa de um território, né, que a gente chama às vezes de um ecossistema ou de uma sociobiodiversidade, mas ali tem muitos seres, milhares de seres. Por exemplo, se um parque, um empreendimento industrial de energia eólica viesse a ser implantado dentro do nosso mar, onde tem recifes de corais do Pará até aqui o final do Nordeste, então vão ser danos irreversíveis, não só para nós pescadores, comunidades e o turismo que depende dessa maravilhosa vista, digamos assim, mas muitos outros seres também que dependem desse espaço, que é um grande ser vivo. O nosso mar é o maior ser vivo, que tem vários outros seres vivos que dependem dele, que precisam dele para viver e para existir e para nos ajudar a viver bem também, né? Então, a Rede Tucum, ela se baseia principalmente nisso. Por exemplo, nós costumamos mostrar para o visitante, levar no pé de cajueiro, de murici, e fazer o suco na hora, e dizer, olha, está aqui, você está tomando um suco que não tem agrotóxico, e se você quiser, a gente dá essa castanha, para você
vê o gosto vê o gosto natural daquilo que nós temos. Então, um pé de cajueiro ele pode ser um atrativo, porque grande parte das pessoas que fazem a visitação nos nossos territórios, elas passam quase o ano todo entre quatro paredes, como se diz. Ela não conhece o murici, não conhece o caju, muitas vezes não conhece a acerola, conhece o suco engarrafado ou encaixado. Então a gente busca fortalecer, né, uma atividade de visitação que você fortalece várias outras atividades ao mesmo tempo. Então nós acreditamos que é possível, inclusive, fazer aliança com outros, digamos assim, outras formas de fazer turismo em muitos momentos. Inclusive a gente defende essa possibilidade, né? Nossa, João. Muito legal. Essa sua fala da gente pensar em todos os seres, ela é muito interessante, acho que integrativa nessa visão de turismo sustentável, né? Isso me remete um pouco àquela ideia do Ailton Krenak, que ele fala que sempre que a gente enxerga os outros entes, vamos por assim, né, a árvore, o mar, a montanha, como seres inanimados, isso é uma forma de autorizar a gente também a usá-los de forma a exauri-los. Que a partir do momento que a gente começa a enxergar isso como parte de um ecossistema em que está todo mundo vivo, a gente começa a ter uma consciência maior. Muito obrigado. Bom, hoje de manhã, acho que assim, durante 30 minutos que eu fiquei no café da manhã, umas 3 pessoas chegaram para mim e falaram: ah não, que o Said falou não sei o que o Said falou. Então, eu não sei se ou ele fala muito, ou ele é um cara muito interessante, eu quero entender também, eu quero ouvir de você também, Said. Professor Marcelo, hoje mais cedo, ele falou um ponto que eu achei muito... Alô? Opa, tá rolando? Que eu achei muito interessante, que é a gente explorar alternativas paralelas ao kite, né? Isso, claro, não é a gente renegar o kite, ou então criar algo que corra dissociado dele, mas a gente poder até oferecer mais atividades que possam somar a esse turista que vem aqui por causa do kite, né? Então, sei lá, eu fico pensando numa família que vem, só uma das pessoas faz o kite, que os outros ficam na praia olhando, sei lá, né? O que a gente pode pensar de iniciativas nesse sentido? Bom, primeiramente, quero agradecer ao Caio, que me convidou novamente para participar do fórum. Já estive aqui presente o ano passado, foi bastante construtivo. Mas antes eu gostaria de explicar por que eu estou aqui nessa região, né? Qual que é o meu compromisso com essa região. Eu vim aqui primeiramente fazer kite. Acho que a maioria das pessoas aqui tiveram essa realização. Aqui é um dos melhores lugares do mundo, como todo mundo sabe. E me apaixonei por essa região, mas muito posicionado por uma questão de transformação na minha vida. Então eu estou num momento da minha vida que eu tenho algumas facilidades para poder tá nessa transformação, o qual eu chamo de despertar, tá? Eu tive um despertar na minha vida e está totalmente relacionado à qualidade de vida, né? Hoje eu sou empresário em São Paulo, eu tenho uma empresa de logística, o qual eu me distanciei da gestão, principalmente por causa desse propósito de vida que eu tenho hoje. Aqui eu despertei para um caminho que eu acho que é um caminho que não tem volta mais e é uma necessidade global, né? Hoje está todo mundo buscando ter uma qualidade de vida, entendeu? Buscando uma felicidade plena. E as questões globais, que a gente hoje está todo mundo impactado, né, dos ambientes tóxicos, principalmente nas regiões urbanas, né, relações sociais negativas, isso tudo proporciona no ambiente urbano, né, a maioria das pessoas são turistas, a receita dessa região vem de um turismo circulante, né? Não são pessoas que são residentes que faz uma economia local sobressair, né? E essa transformação veio muito dessa situação desse local, né? Então eu vim primeiramente fazer kite, estava num desafio pessoal de qualidade de vida, comecei a estudar muito sobre longevidade, sobre qualidade de vida e as 8 dimensões do bem-estar, que está totalmente conectado, e vim nesse local ter um olhar diferenciado para tudo isso, né? Então, apesar de todo mundo aqui, eu acredito que essa região, principalmente a região do Preá, não Jericoacoara, que Jericoacoara ela tem uma plataforma mais conectada ao ecoturismo, né? A região aqui da Barrinha, do Preá e talvez Tatajuba e Guriú, ou seja, dentro desse eu chamo de bloco, né, dessa região,
bloco de Jericoacoara, apesar de são vários municípios. A conexão do Preá, aqui no caso, é de turismo de aventura, né? Então existe hoje uma dependência muito forte da atividade do kite. Eu acredito que o Preá só existe porque o fomento do kite trouxe muitos investimentos, né? Hoje, se você pensar bem, a igreja é kite, o supermercado é kite, o posto de gasolina é kite, tudo se conversa através da economia do kite. E na minha visão, foi que eu comentei no ano passado, que eu não acredito em sustentabilidade sem saúde financeira. Eu acho que o pilar da saúde financeira, que é um dos pilares das 8 dimensões do bem-estar, é super importante, né? Porque a visão, quando você fala de 8 dimensões do bem-estar, é uma visão holística, existe uma interdependência de todas essas dimensões. E eu comecei a olhar sobre esse local, sobre os atributos naturais que tem essa região, e comecei a enxergar que aqui é um vórtice de energia. E eu estou provando isso cientificamente. Tudo aqui é energia. E é um dos lugares mais potentes do mundo em termos de energia. Tanto energia física como energia espiritual. Então eu estou documentando tudo isso, estou buscando bastante pesquisa sobre isso, dados científicos, pessoas que realmente têm propriedade para falar sobre esses temas. E hoje eu defendo que aqui é um lugar mais potente do mundo para trazer cura, para trazer esse ambiente de qualidade de vida, e eu vejo que esse momento atual ele é super propício para a gente poder fazer esse tipo de investimento aqui. Primeiro que tem uma vocação natural, e outro dado muito importante, aqui tem estrutura física, né? Nós temos um aeroporto a 15 minutos da demanda, a gente tem uma quantidade de leitos totalmente que garante todo esse boom que vai surgir através dessa demanda, que é uma demanda mundial. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas com problemas de saúde mental, independente do nível. Todos nós estamos sendo impactados com isso, começando pelo celular, que eu chamo de meu malvado favorito, né? Todo mundo tem um celular na mão, você vai jantar, tá todo mundo no celular. Você vai para qualquer lugar, tá todo mundo, até no kite. Às vezes o pessoal põe um saco estanque e mete o celular dentro do saco estanque. Mas eu vejo isso, eu enxergo essa região muito potente para esse mercado. É um mercado de valorização, de demanda global, e eu enxergo isso aqui como o lugar mais potente do mundo. Eu te apresento hoje documentos para poder legitimar o que eu estou falando. E através dessa demanda super crescente e super demandada mundialmente falando, eu acredito que se a gente mudar um pouco o foco de comunicação, eu não falo nem de investimento, porque já existe esse investimento aqui. Olha quantas empresas estão colocando muito investimento aqui. É um investimento intensivo essa região. E dentro da minha análise socioeconômica, a região está hoje precisando de um impacto emergencial para salvar, entendeu, a região de um colapso. Eu acredito que aqui vai ter um colapso socioeconômico muito breve. Nós estamos há 2 temporadas, 2 anos seguidos, pós-pandemia, que as coisas não estão acontecendo, nem na alta temporada, e, infelizmente, a baixa temporada já é histórico, que não tem movimentação zero econômica, porque todo mundo depende do turista que vem aqui fazer kite para gerar economia local. E nós temos aqui de 4 a 5 meses, são 4 meses de baixa de vento, e nós temos janeiro que pós-Réveillon, que também eu chamo de alta temporada, porque é férias escolares, todo mundo viaja. É uma cidade litorânea, tropical, então tem todos os atributos para poder trazer turista de verão. Só que não acontece isso, porque a mentalidade aqui do público-alvo é de kitista. Criou um viral que não tem feito no carnaval, e no carnaval ninguém vem. E aí o que acontece? Como não existe uma economia de escala, muitos comerciantes eles se acham na necessidade de não operar nesses meses de baixo equilíbrio econômico, né? Então, como a pessoa não chega no seu equilíbrio econômico, ela fala, não vou fechar, eu vou fechar. É melhor ficar fechado do que ficar gastando dinheiro sem cliente. E isso está acontecendo para praticamente 5 meses aqui dos 12 meses de giro econômico, né? E eu acho que isso está sendo fatal para uma economia que tem uma dependência do vento, para atividades de esporte e aventura. É só vento que aqui funciona a economia local. E com esse meu olhar, o Caio me deu essa oportunidade, eu gostaria de defender isso,
tá, defender isso. Como eu te falei, eu não tenho um negócio, eu criei um propósito de vida nessa região, eu tenho uma dívida com essa região, pelo fato de me colocar nesse despertar. Para mim foi muito transformador. A partir do momento que eu comecei a praticar tudo que eu entendi que realmente é verdade para mim, a minha vida se transformou. Hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente do que eu era empresário em São Paulo, fazendo uma gestão de uma empresa de logística que trabalhava para grandes players, aliás, trabalho para grandes players, e a mentalidade hoje capitalista, algumas empresas são muito predadoras, entendeu? É difícil você ter uma sustentabilidade econômica, enfim, com tudo que é necessário fazer. E as questões de recurso, de capital humano também é um problema que está sendo muito impactado, principalmente nas capitais, né? Que eu acho que aqui a gente pode fazer esse movimento de transformar essa região num polo de qualidade de vida e trazer, primeiro, no meu caso, tá, eu estou fazendo uma empresa que compartilha saberes desses temas, das 8 dimensões, que cria conexão, entendeu, com as pessoas que realmente agrega valor para essa filosofia de vida. E também eu criei um espaço para vivenciar essas experiências de descompressão, de geração de consciência e práticas dessa visão holística que realmente é transformadora como qualidade de vida e super demandadora com essas questões de saúde mental, que é o core de tudo, né? Se você não tiver saúde mental, por exemplo, até as questões cognitivas, entendeu, são muito importantes para você praticar aqui. E eu vejo que isso que é uma grande solução. Eu pedi para o Caio para a gente poder fazer uma chamada aí para as lideranças de todas as comunidades que têm impacto na economia local e as pessoas compartilharem suas dores, né, os seus problemas, e a gente tentar, junto em equipe, em grupo, com ideias novas, com pensamentos positivos, a gente conseguir chegar num documento que viabiliza. Em relação ao meu negócio, eu não tenho a menor dúvida que o meu negócio está dando certo, porque ele atinge um bem coletivo de impacto muito gigante. E quando você faz uma coisa que você ama, que você tem um comprometimento, entendeu, que vem de dentro para fora, não é mais questão financeira, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. E quando você tem esse comprometimento, que você faz uma coisa que você acredita capaz de fazer uma diferença e entende que existe já uma vocação natural, onde todo mundo pode contribuir para que isso aconteça, eu não vejo menor dúvida que o retorno financeiro ele vai vir, eu nem olho para ele. E todas as pessoas que estão na minha estrutura, elas estão por propósito, ninguém está mais por salário, ninguém está no propósito de sobrevivência, que é um problema hoje de todo mundo, está todo mundo no propósito de sobrevivência, o cara está correndo atrás do dinheiro para ter uma vida digna, né? Que está difícil nesses ambientes tóxicos. E é isso que eu estou fazendo. Eu tento pedir para o Caio ver se a gente pode ouvir um pouquinho essas pessoas que representam essas lideranças, entender um pouquinho do que está acontecendo. A única coisa que eu vejo que está todo mundo com uma consciência e todo mundo fala realmente que é verdade o que está acontecendo, que não dá mais para passar uma baixa temporada sem atividade econômica e uma alta temporada que, diferente das estações de esqui, o pessoal ganha dinheiro em 3, 4 meses de neve, mas consegue ficar mais 8 meses totalmente sustentável, principalmente economicamente falando. E existe esse problema, eu enxergo um colapso, todo mundo enxerga esse colapso, está desesperadora a situação. As questões, vou falar só alguns pontos importantes. Aqui tem uma dependência muito grande da movimentação do kite, né, que esse é o público-alvo principal e único, na verdade, não tem outro. Ninguém aqui vem passar carnaval. Ninguém vem aqui fazer outro tipo de atividade. Vou pegar a praia aqui ela tem uma dificuldade, venta muito, não existe uma praia como Jericoacoara, né? E eu vejo que situações econômicas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, no campo do real estate, uma imobiliária de um amigo nosso, que é o Alexandre, ele é dono da Remax, vai fechar. Pô, você é uma empresa que teve um investimento, um local de investimento muito intensivo, principalmente no real estate, o que tem de construção aqui virou uma Dubai do Ceará, isso aqui. E ele está fechando. Sabe o que ele me falou?
com o meu celular eu resolvo o meu problema de venda de imóveis. Eu não preciso ter uma empresa aqui, eu não preciso contratar pessoa, eu não preciso pagar custos fixos. Cara, isso é péssimo para a economia local, né? Estamos falando do principal ativo que tem aqui, que é o real estate. Não está dando certo. Eu vejo que a economia regional ela só não entrou no colapso nesse ano porque a construção civil ainda é muito presente, porque teve muitos grupos econômicos que fizeram grandes investimentos. A gente tem vários aí, grupos franceses, italianos, nacionais, que é o caso do Carnaúbas, fizeram trabalhos maravilhosos. Eu sou muito fã desse tipo de investimento. Acho que eles colocaram a régua ali em cima, botaram um padrão de qualidade, um público-alvo que realmente traz um dinheiro para girar. O trabalho está tudo maravilhoso. O problema é que esse público-alvo sumiu. Ele não existe, esse público-alvo. Na verdade, ele está no mesmo nível dos anos passados, pós-pandemia. E o que é ruim, que a indústria do kite global ela está em crise. Então, se a gente depende de um crescimento do kite para poder viabilizar todos os problemas socioeconômicos da região, na minha visão, precisa de 5 anos de crescimento desse mercado para poder atender todos os players que estão competindo. Tem muita gente competindo. Said, eu achei muito interessante isso que você trouxe. Acho que isso também nos chama para a urgência de aproveitar momentos como esse para que todos esses saberes aqui se somem para a gente ser muito propositivo, né? É claro que essa etapa de diagnóstico ela é fundamental. Eu acho que essa sua fala ela traz também o timing com que a gente precisa agir, mas eu também sou bastante esperançoso que a gente sai daqui com bastante coisa boa para reverter esse cenário que você nos apresentou. E eu vou avançar aqui com a Ale. Ale, a tecnologia ela surge, acho como a nossa grande esperança nessa construção de planeta que a gente precisa, né? A gente sabe que a descarbonização ela só vai ser possível se a gente avançar tecnologicamente. A gente sabe que hoje a inteligência artificial, enfim, vários ativos que a tecnologia traz, eles vão sendo empregados em torno dessas construções sustentáveis que a sociedade precisa fazer. E eu sei que você tem uma experiência bacana para compartilhar com a gente, como as social techs podem somar com o empreendedorismo. Queria que você compartilhasse um pouquinho com todos nós aqui agora. Boa. Bom, acho que aqui eu estou representando diversos papéis, né? Como você me apresentou, eu trabalho com alimento, com alimentação, sou nutricionista, porém ao longo de tantos anos entendendo a nutrição e a saúde humana como algo que é holístico, que é sistêmico, que é impactado por tudo que está à nossa volta, eu comecei a estudar outros caminhos para a gente poder falar de saúde, porque não tem como desconectar a saúde humana da saúde planetária. E a gente está aqui falando de sustentabilidade. E quando a gente vai para esse lado da tecnologia, é onde a gente pode levar mais pessoas, assim, impulsionar as pessoas. Acho que fui eu. Levar as pessoas a entender outras realidades que muitas vezes, na sedação que esse sistema econômico nos traz, que é essa corrida que o Said está saindo fora disso, né, esse vórtice que faz a gente ter hábitos repetitivos, sem reflexão, que impactam muito negativamente a nossa própria saúde e também, obviamente, tudo que está à nossa volta. Eu vejo a tecnologia, principalmente essa forma de você compartilhar informação de várias formas, como uma grande ferramenta para levar pessoas a conhecerem e terem vontade de mudar seu estilo de vida. Mas eu queria trazer aqui, acho que um pouco antes, né, conhecendo bastante a região, já com ser privilegiada de frequentar esse lugar que é tão lindo já há bastante tempo, eu entendo que eu tenho algumas palavrinhas para falar para a gente poder conectar com tecnologia. A gente está falando aqui num fórum que fala de sustentabilidade, né, e fala de turismo, né? Então, são duas questões. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu estudo muito profundamente sustentabilidade. E é uma palavra que eu tenho até um pouco de receio de usar em alguns momentos, né? Por quê? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é sustentar vidas. Vidas são sustentadas e se mantêm dentro de um ecossistema equilibrado. E quando a gente vem para esse lado, não existe como falar de sustentabilidade sem que a gente realmente inclua todas as vidas nessa condição de serem sustentadas. Sustentadas no sentido, eu ter uma condição digna, prazerosa
e rica para se poder expressar a sua própria vida. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu não estou falando de placa solar de energia somente, claro que também isso importa. Mas quando a gente vai para um momento que nem aqui, é trazer sustentabilidade, sustentando pessoas, sustentando culturas pessoais, né? Então eu vim para cá recentemente com o objetivo de pessoalmente ajudar nessa questão de sustentar pessoas. A gente tem uma riqueza cultural muito grande nessa região, né? Porque vem, como todo mundo, o Brasil ele é muito plural, ele é muito rico, né? Todas as regiões brasileiras têm uma cultura nativa muito bonita que, infelizmente, a gente vem de uma forma globalizada com essa tal de do turismo, né? Passando por cima da cultura local, passando por cima dos hábitos locais, passando por cima da natureza local, da biodiversidade local. Então, assim, é essencial que a gente use o nosso conhecimento, entenda esse turismo como algo que só existe. Quem que vem aqui, gente? Qual é o objetivo de vir aqui? Tirando o pessoal do kite, né, que eu acho que já está explorado. O que a gente pode explorar nessa região? A gente pode explorar um turismo que venha conhecer essa região, pensando em hábitos, pensando em comer a comida daqui, conhecer a cultura daqui, a dança daqui, a música daqui, a paisagem daqui, a biodiversidade daqui, o cavalo marinho daqui, a tartaruga dali, né? Conheça essa região, sinta o vento, conheça a duna, conheça as plantas da região. Então eu trago muito, assim, eu provoco muito nesse sentido. Porque quando a gente fala de turismo, a gente está vendo aqui, como o Said trouxe, uma questão muito séria, que é a questão econômica. Não existe sustentabilidade sem economia, sem condição de gestão. Porém, a gente também não pode, é perigoso, na corrida de tentar buscar financiamento, dinheiro e sustentabilidade financeira, a gente passar por cima da sustentabilidade cultural, da sustentabilidade ambiental, que é muito séria. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de turismo que a gente precisa ficar atento. Eu vejo o turismo tradicional, que está ali fora, que às vezes está tentando vir para cá, muitas vezes, é um turismo mimado. É um turismo globalizado. De verdade, eu ficaria muito triste se eu visse um resort de Cancún aqui, que servisse comida japonesa, tailandesa e italiana, e não servisse a macaxeira, e não servisse o caju, e não trouxesse a forma com que a tapioca que está ali, ó, servida no Instituto Ser ali, ó. Porque é isso. Então, a pessoa que se coloca na condição, vou para o Preá, vou para o Ceará, ela tem que entender de uma forma, inclusive, muito amorosa. Se ela não está tentando entender, a gente pode tentar, a gente como provedores da região, precisa também ter a coragem de entender esse turista como mimado e falar assim, vem cá, turista, eu tenho uma outra experiência para você, porque turismo é experiência. E isso é muito importante. Turista, vem cá, na minha região, a gente não come maçã, a gente come caju. Ah, mas aqui não tem um croissant no café da manhã? Não, a gente tem a tapioca. Turismo, então é trazer com acolhimento e com respeito, uma abordagem diferenciada. Porque daí a gente cria uma experiência única, que tenho certeza absoluta que a pessoa não vai viver essa experiência em Maldivas, na Itália, onde for, e ela vai viver só aqui. E a gente começa a fomentar o quê? Um interesse para conhecer algo diferente, que vai gerar, como o secretário de Turismo disse, a pessoa está indo embora de Fortaleza, 90% gostou da experiência. Então, quando a gente tem pessoas que gostam da experiência, porque a gente pode surpreender esse turista com a riqueza local, ele vai sair daqui com uma memória tão positiva que ele vai na rodinha de conversa onde ele estiver falando, não, mas lá no Preá foi assim, foi assim, foi assim, e vai trazer mais pessoas para cá. Porque se a gente sucumbe a esse turismo voraz, mimado, que passa por cima, por exemplo, que constrói casas de muro, de teto, com ar-condicionado, com um monte de coisa, que é uma experiência que eu tenho na minha cidade, que é São Paulo. Que eu viajo para Nova York, eu tenho também. Então, aqui, se eu tenho um teto de sapê, se eu me proponho a essa legitimidade de sentir o ar na minha cara, de comer uma comida regional, de escutar uma música local, com certeza vai ser muito mais marcante na minha experiência de vida
do que o turismo voraz. E aí a gente usa o quê? A tecnologia para levar essa mensagem do PREA para fora, que é isso que eu busco. Né? Eu trabalho com rede social, tenho bastante... Eu crio projetos em que eu tento, por exemplo, a semana passada a gente estava aqui num projeto que é vinculado ao Instituto Cerco, junto com o Rancho do Peixe, que é um pouquinho do que o Said está trazendo. Eu também tenho uma experiência de vida muito relacionada à saúde, em que eu entendo que as pessoas que estão ali fora, blindados, plastificados, anestesiados por um sistema estressante, elas precisam serem destacadas desse lugar, respirar fundo, colocar o pé no chão para que elas possam realmente... assim, reavivar a sua própria identidade, muitas vezes, e sentir prazer no simples. O simples não é o simplório. O simples é a simplicidade, que é aquilo que nos conecta àquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos natureza. A gente pode querer não ser, mas a gente é natureza. Então, através de experiências, ou seja, usar... porque a gente está falando aqui, a pessoa precisa vir até aqui para ela sentir tudo isso. Eu tenho certeza que se ela vier, ela se transforma quando ela tem contato com esse tipo de turismo. Mas a gente usa a tecnologia, a gente usa a rede social, a gente usa para a gente dar aquela vontade, a gente trazer essa sedução. Né? Então, eu, sinceramente, como a Lê, eu não me seduziria de vir para cá e ir para Jericoacoara com esse turismo do jeito que está. Inclusive, eu sou muito crítica à palavra sustentabilidade em lugares que eu não gostaria de sustentar como estão. Então, comparando Jericoacoara com Preá, né, e fazendo com todo o esforço aqui, tentando trazer, não transformemos Preá em Jericoacoara do jeito que está, o que a gente vê ali? A gente vê um turismo internacionalizado, sem alma e sem identidade, pouco se vê da cultura local. Se eu quero comer uma comida cearense, dificilmente eu encontro. Eu encontro culinário do mundo inteiro, mas eu não como o que o cearense come, o que a pessoa da região come, com centenas de restaurantes. Eu vou numa pousada, acordo de manhã, vou comer omelete com presunto e queijo e comer suco de laranja. Cadê o suco de murici? Cadê a moqueca de caju? Então, eu trago muito nessa coisa, porque quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de resgate cultural, gente, querendo ou não porque eu sou nutricionista, mas comida é o principal ponto de alicerce que fomenta a cultura. Tudo na vida acontece em torno da mesa, não é verdade? A comida é muito importante. Então, quando a gente internacionaliza, a gente faz desdém à comida local, a gente está fazendo desdém à cultura e a gente está trazendo uma experiência extremamente envelopada do mundo aí fora para um lugar que tem uma riqueza linda de pessoas, de biodiversidade de pessoas, de biodiversidade local. Essa semana passada eu fui visitar uma terra aqui do Jânio, que está por aqui. O Jânio é uma pessoa daqui, local, que ele tem uma terra, ele está plantando muitas árvores da caatinga, porque a gente acha que caatinga, a gente olha ali fora, parece que é um coqueiro ali, um cajueiro ali e uma carnaúba ali, mas tem uma riqueza enorme. E ele me fez provar, até trouxe aqui escrito, ele me fez provar algumas frutas. Tem aqui, metade das pessoas, acredito que são aqui, são da região, mas eu tenho certeza que até pessoas da região não comeram puçá, a guabiraba, a croatá, o mustá, o murici, o araçá, o capitão, a canela do veado, o guajuru, a ubaia, a pitanga e a almesca. Enfim, o que eu quero trazer com isso? Isso é regionalidade. Então, usar o nosso conhecimento, pessoas que vêm para cá, que têm influência fora, trazendo essa experiência sensorial de vida daqui, ela vai trazer muito mais, ela vai seduzir muito mais as pessoas para uma experiência única que somente aqui ela vai ter. Então, eu acredito muito que a potência da região é esse resgate. Tá? Então, áreas como Jericoacoara não precisam ser sustentadas. Não precisa ser sustentável, precisam ser regeneradas. A gente precisa trazer a regeneração da cultura para a região que foi internacionalizada e perdeu muito a sua essência. E fazer com que o Preá aflore essa essência o quanto antes, para que esse desenvolvimento rápido que está acontecendo não perca, ao meu ver, o principal atrativo da região. É isso. Fantástico, Ale. Interessante como a gente sempre volta também para essa questão da cultura local como um motor do turismo sustentável, né? Natália, eu sei que você tem um case muito interessante do evento de Fernando de Noronha, que já também dominou algumas rodinhas das quais eu passei. Eu queria que você compartilhasse para que, eventualmente, a gente possa trazer uma iniciativa como essa para esse paraíso aqui também. Eu sou a Natália, sou produtora de eventos.
Eu tenho uma empresa chamada MProd. Eu faço evento corporativo de forma geral, né? Muitas ativações, enfim. E eu fazia muita coisa em Noronha. Algumas marcas queriam usar o espaço super turístico, internacional, uma coisa, né? Aquela coisa paradisíaca. Mas sempre era uma coisa que chegava, fazia o evento, fazia ação e ia embora. Sem deixar uma coisinha para trás, assim. E aí, indo muito para lá, em contato com os locais, os ilhéus, comecei a ver aquela necessidade que as pessoas eles se sentiam invadidos e que não participavam ativamente do negócio. Não ficava nada para eles, né? Efetivamente. E aí eles diziam, pô, a gente serve um prato num restaurante que eu nunca provei. Eu estou aqui há 3 anos, o prato custa R$150, eu não tenho condições de pagar com o que eu recebo aqui, então todo dia eu vejo, eu queria até saber qual era o gosto. Isso é um comentário de um que estava trabalhando num evento para a gente como freelancer, vamos dizer assim. E aí eu falei, caramba, a gente vem tanto aqui, faz tanto evento, vamos ouvir um pouquinho as pessoas e sentir essas dores aí. O que é que a gente pode fazer? E foi daí que surgiu o nosso evento, que é o Fantástica Ilha da Alegria. É um evento que engloba o social com a sustentabilidade, não só local, mas também a gente conseguiu trazer marcas para o evento como a Heineken, a Vivo e tal, que enxergaram um pouquinho disso aí. Qual é o cerne do evento? É você trazer informação, então tem palestras, porque assim, muita gente não sabe, como todos os grandes e importantes paraísos, a gente tem aquele lixinho no tapete, embaixo do tapete, né? Então é lindo, você vê a Baía do Sancho, a praia mais linda do mundo, e você não entende que os índices de alcoolismo são altíssimos na ilha, HIV, as ISTs estão proliferando muito, falta de informação, falta de conhecimento, enfim, que seja. E esse olhar para o local, né, passa despercebido, porque o cara está comendo num restaurante maravilhoso, está fazendo um passeio de barco incrível, vai para o show que paga R$1.000 no ingresso e está lindo. Mas e quem está lá? Quem está cuidando do espaço? Quem está cuidando do nosso paraíso, né? O cara se sente invadido, real, assim, porque é quem está no dia a dia. E aí a gente pensou, o que é que tu quer ouvir? O que é que tu quer participar? Porque ele não consegue pagar o ingresso da festa, então ele também não vai se ele não estiver trabalhando. Aí ele fala, a gente queria cinema, a gente queria humorista, sei lá, alguma coisa que a gente não tem aqui. Às vezes até tem show, tem festa nos bares, tal. Então aí a gente entrou em contato com alguns artistas, tal. Então o evento a gente tem 5 dias. São palestras com conteúdos interessantes. Então, a gente já levou palestrantes para falar de sustentabilidade, reaproveitamento de lixo. Então, a gente faz workshop de material reciclado para fazer instrumento musical e no final as crianças se apresentam tocando um pandeirinho, por exemplo. A gente levou uma médica infectologista para falar sobre ISTs, formas de contágio, de prevenção. Então, assim, material foi distribuído também, preservativos, enfim. A falta de informação é uma coisa assim, gritante, né? Mas a falta de informação, inclusive, sobre o entretenimento local, porque você chega nos principais destinos turísticos, por exemplo, Búzios, Pipa, enfim, sempre tem um centrinho, né? Sempre tem uma vilinha ali que o pessoal se encontra, tal, que é bem inclusivo, porque você consegue misturar, tal. E Noronha não tem. Um exemplo, assim, não tem. As pessoas ficam concentradas nas praias, nos restaurantes, nas pousadas, tal. Não tem essa integração. Os locais interagem muito mais como prestadores de serviço e não como participantes de uma atividade, enfim. E aí a gente trouxe uma feirinha gastronômica, a gente convidou os principais restaurantes, os restaurantes maiores, que você paga, sei lá, 150, R$200 no prato, para colocarem seus pratos, escolher um prato, cada um, a um preço subsidiado pelo evento, no máximo R$35. E aí as pessoas tinham a oportunidade de experimentar o prato. Então, a feirinha foi o nosso sucesso maior, assim. Ela fica na praça, mistura turista, morador. A gente padronizou as barraquinhas. Teve apoio também da administração. E foi uma coisa que surpreendeu em Noronha, é que tem uma guerra interna, assim, dos moradores, os grandes empresários, que têm, enfim, os grandes empreendimentos lá, tal. E aí competem, porque um quer ganhar um espaço maior em detrimento do outro, tal. E o evento foi democrático, foi comentado isso, que, poxa, vocês conseguiram colocar a menina da esfirra junto com Zé Maria no mesmo espaço, e a gente tem a oportunidade, né, assim, de experimentar o baião de 2 do Chica, que custa R$180, aqui por 32, como foi isso?
sabe? E a gente levou grandes nomes da música, como a banda Timbalada, levou o Tony Garrido agora nessa edição. Eles não cobraram um centavo de cachê. A gente pagou passagem e hospedagem, entenderam o espírito do negócio. E a ideia é que a gente transforme isso cada vez maior. Assim, consegui agora inscrever o projeto na Rouanet. Então, estou muito feliz, porque algumas outras empresas estão enxergando. O Banco do Nordeste agora comprou uma das cotas. Ano que vem a gente vai fazer ele ainda maior. E ele sempre deixa uma contrapartida para a ilha. Como a gente é pequenininho ainda, estamos na 3ª edição, mas agora que as pessoas estão começando a entender o negócio e as grandes marcas estão se aproximando e tal, a gente já foi abraçado pela ilha em si, todo mundo ajuda. Você tem que pendurar um negócio, subir, fazer, arrumar uma caixa para... Todo mundo se mobiliza e faz junto. Então, assim, ficou muito lindo o negócio. Tanto o grande empresário como o pequenininho, como eu falei. E aí a gente conseguiu, né, voltar os olhos para isso aí. Eu acho que essa coisa de ouvir a comunidade, entender o que é que eles queriam. A gente fez uma sessão de cinema no Forte, Thalita Rebouças liberou o filme para o pessoal ficou louco. Assim, você está há anos numa ilha, não tem acesso a esse tipo de entretenimento. Para eles foi maravilhoso. E a gente trouxe grandes nomes do humor. Esse ano teve o Murilo Couto, o Flávio Andrade, enfim, esses humoristas fazendo stand-up para todo mundo lá. Então, eu acho que a gente precisa ouvir um pouquinho mais a comunidade. Então, esse evento aqui, eu estou extasiada de estar aqui. Nem sabia que ia ter essa fala, mas acho que casou bem com né, toda a proposta e tal. Mas isso aqui de ouvir e a gente conseguir encontrar alternativas locais e trazendo esse espírito do espaço e o pertencimento do local, assim, eu acho que é o que vai fazer essa diferença, é o que vai trazer esse novo público, é o que a gente vai conseguir enaltecer a essência do espaço, né, como a Ale falou, e fazer um grande arremate para a gente fazer essa roda girar junto, porque não tem como, assim, foi falado um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul no começo. A gente está no Nordeste, mas assim, a gente está diretamente afetado, né? Assim, chega de uma ponta para outra e o coral que a gente destrói aqui está atrapalhando na enchente lá, sim, está afetando diretamente. Então, essa necessidade de ter essa cultura local próxima e tendo voz, não adianta você chegar no lugar e dizer, precisa colocar uma praça aqui para as crianças brincarem. Tá, precisa colocar a praça para as crianças brincarem, mas as pessoas aqui estão infelizes. Sabe, o turista chegar aqui e comer, ir para a festa e ir embora, acabou. Mas o cara participar e sentir, poxa, eu estou aqui na feirinha, estou vendo todo mundo, dancei com o turista, fui, não sei. Então, é uma coisa muito mais sustentável. E aí sim, realmente sustentável. Né? E outros turismos, e outras localidades, e as pessoas entenderem que tem uma vida ali além do turismo, né? Que tem que rodar o tempo inteiro. O ponto turístico para além do que o inglês vê. É isso. E, inclusive, assim, eu digo mais, para o que o local vê. Porque o cara está ali, ele vive aquela vida, né? Assim, e ele valoriza aquilo ali, aquela cultura, aquilo ali. E é difícil, às vezes, as pessoas terem essa visão. Essa coisa da internacionalização. Né, o sushi, né, o sushi e tal. Mas, poxa, né, aqui é tão rico, a gente tem tanta coisa, assim, né, vamos ouvir o que as pessoas querem mostrar, oferecer ali e se sentirem participando, assim, integrando. Então, assim, o espírito do Fantástica Ilha é isso. É você ter o turista participando, o local participando, a bebida subsidiada, a comida subsidiada, porque eles não teriam acesso, né? Mas a gente consegue fazer esse ciclo funcionar. Maravilha, muitíssimo obrigado. Vou pedir seu microfone que a gente vai passar agora para o Lito, que acho que também nessa pegada de social techs pode contar muito para a gente como que parcerias podem fortalecer essas iniciativas locais. Se quiser trocar de lugar, caso o vento tiver. Foi bem na hora, inclusive. Que... Foi combinado. Primeiramente, obrigado, Caio, Cacá. Parabéns pelo evento. Minha esposa me perguntou hoje de manhã o que você vai fazer lá. Eu falei, não sei, mas como é que pode? Né? Eu fui convidado, eu vou aprender. Né? E se eu conseguir passar uma mensagem, eu já fico feliz. Então, rapidamente, meu nome é Lito Rodrigues, eu fundei a Drywash em 94. Foi uma empresa pioneira mundial em lavar carro sem água. Né? A pioneira mundial em lavar carro sem água.
a patente da lavagem de veículos sem água é brasileira. E, logicamente, eu fiquei reconhecido em função dessa invenção. E o mais importante é que o nosso negócio começou pelo lado social. A gente queria mudar a indústria de limpeza, conservação e reparo automotivo, que eu entendia lá em 94 que era muito informal. Então, o nosso principal projeto lá no início e até hoje é o social, né? Mas, logicamente, em função de uma novidade, a gente ficou reconhecido por a questão ambiental. E por que eu estou falando isso? Porque, ouvindo aqui todo mundo falar, algumas coisas eu aprendi nessa jornada empreendedora, né? Hoje eu invisto em negócios de compartilhamento de recursos, né? Principalmente para micro e pequenas empresas. Tudo que a gente puder compartilhar, seja em tecnologia, em banco, em financeiro, em contabilidade, a gente investe. E aí, eu comecei com essa jornada de lavagem de carro, pequenos empreendedores, franquia, a sentir, e tem que fazer ligação aqui com o PREA, e muito que o Said falou ali, a desigualdade das condições de oportunidade. Ou seja, é muito difícil empreender no Brasil, porque o juro é alto, sim, o dinheiro é caro, mas o pior de tudo para mim é a cultura, né? Então eu quero trazer aqui rapidamente só a questão da cultura, né? Então, o Caio comentou comigo que, e o Said reforçou agora, que PREA de fato tem um desafio da baixa temporada, né? Da questão de recurso financeiro para as pessoas que aqui vivem. Então, lá a gente criou um negócio que eu pudesse fazer com que a pessoa sem condição alguma pudesse empreender. O que é condição alguma? Financeira, ok, a gente vai arrumar financiamento. Ela não tem espírito empreendedor, a gente vai trazer um pouco disso, mas olha que absurdo. Eu vou dar só um exemplo, talvez eu consiga com esse exemplo em 1 minuto mostrar para vocês a loucura que é isso. Bruna era uma funcionária de uma franquia nossa, nascida numa favela de São Paulo, e que em algum momento teve que assumir a sua bissexualidade. E aquilo foi relativamente tranquilo para ela, em relação à família, principalmente a avó que a criava. O pai tinha abandonado, a mãe, enfim, aquela história toda ali que é muito comum. Agora, o dia que ela falou que ela tinha recebido uma proposta nossa para empreender, ela foi expulsa de casa. Então, eu fiz esse paralelo, né, parece meio absurdo, mas de fato é o que eu sinto no dia a dia. E eu não quero chegar com tudo isso. Eu aprendi com um grande empreendedor brasileiro, talvez o maior, que uma cultura você jamais implanta em menos de 5 anos. Então, eu dou os parabéns aqui para o pessoal da Guama, porque esse aqui é o 2º fórum. Então, vida longa ao fórum, porque certamente o 3º vai contribuir um pouco mais, o 4º e assim por diante. Talvez a gente consiga começar a ver alguns resultados a partir do 5º, do 6º e, se Deus quiser, do 20º. Então, cultura para mim o que a gente de fato precisa pensar para PREA, para que PREA seja sustentável no sentido de que a gente preserve sim, a gente regenere sim, mas a gente dê condições para as pessoas aqui viverem e para quem vir aqui ter vontade de voltar, né? Porque o dinheiro do turismo é importante, né? Mas também essa comunidade tem que viver de algumas outras indústrias, né? Então, esse é o desafio que eu coloco, né? Quais serão essas novas indústrias do PREA? Por isso que eu trouxe ali, né? O Caio deu o prazer de ir até a Olímpia outro dia comigo, porque eu falei, Caio, a gente precisa levar esse fórum para a Olímpia, que é uma outra cidade com vocação turística. E aí, para encerrar aqui, o que acontece? Eu fiquei refletindo agora, e eu fiquei pensando o quão importante as políticas públicas locais, as micropolíticas públicas, né?
aquela micro mesmo, né? O pessoal das organizações não governamentais, das iniciativas, todas, em todos os sentidos. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, qual é o presidente da República que eu, em 57 anos de vida, falei, pô, que cara legal, construiu alguma coisa bacana para o Brasil. Não consigo lembrar nenhum, zero. Porque governador, alguns até que eu tive contato, teve um até que eu, assim, tive contato pessoal. Por quem que eu sei, pô, um cara que deixou um legado. Não consigo lembrar de nenhum. Né? Pô, e prefeito? Peraí. Prefeito, eu conheci o Fernando Cunha e eu não quero chegar. É um camarada preparado, é um cara que fez Politécnica, é um camarada que fez uma carreira, começou como estagiário de uma companhia, virou presidente dessa companhia, bem sucedido financeiramente e que foi dar o retorno para a cidade onde ele nasceu, tá certo? E o que ele colocou naquele vídeo de 10 minutos mostra bem o desafio que Preá tem, né? Que é ter uma boa governança pública, né? Começa por aí, tá certo? Porque por mais que a gente tenha iniciativas não governamentais, o público tem que fazer o papel. Então foi com ele, como eu era liberal, e com o Fernando aprendi que eu sou um liberal social. Eu demorei 50 e poucos anos para um cara me mostrar na prática que, de fato, o social tem que existir. Não tem como uma cidade como Olímpia, uma cidade como Preá, você não ter o ente público atendendo às necessidades básicas da população. Mesmo que seja em baixa temporada, criar algo que, de fato, seja viável para aquela pessoa sobreviver. Então, eu quero deixar esse recado, essa provocação. O Caio acho que me chamou aqui porque ele sabe que eu sou provocador, a gente se conhece há algum tempo. Enfim, para mim, a gente precisa encontrar um caminho para erradicar a desigualdade de oportunidades. Para mim, esse é o ponto. A gente precisa erradicar isso totalmente da cultura brasileira, seja em Preá ou no estado do Ceará. Obrigado, pessoal. Erradicar as desigualdades de oportunidades, gostei. Bom, André, acho que depois desses pontos que o Lito trouxe, dessas dificuldades de empreender, e nesse espírito do Fórum ser um espaço propositivo, que a gente tem ações, eu sei que você tem uma metodologia para lançar da Som Mais no Ceará, e que tem até um PowerPoint seu para a gente dar uma olhada. Sim, Somos é a nossa instituição. Olá, sou a Andréia. Somos nasceu com a intenção de diminuir as desigualdades. A nossa missão é essa, a gente acorda todo dia para diminuir as desigualdades a partir do empreendedorismo, porque a gente acredita que é o empreendedorismo que vai fazer a diferença. Então, a gente precisa fazer parcerias com o governo, com instituições privadas, mas a gente precisa fomentar um potencial que tem dentro da gente. Todo ser humano é empreendedor. Se a gente for parar para pensar na nossa história, a gente começou a empreender quando a gente precisava caçar para viver, né? Então, de lá para cá, nós somos empreendedores, mas a nossa cultura fez isso dormir dentro de nós. Então, a gente fica esperando achar um bom emprego numa grande empresa com uma pessoa que tem muito dinheiro e que vai me pagar um valor ali para que ele ganhe mais dinheiro. E a gente sabe que a gente está num sistema que está em crise, né? E que o capital está na mão de poucas pessoas. Então, a gente precisa ajustar isso, e a gente tem uma utopia, que que esse ajuste seja feito a partir da mudança do jeito de fazer negócio. O jeito que a gente faz negócio hoje, normalmente, é um capital, que chama mais capital, e que aí faz com que quem tem o capital fique mais capitalizado, e as outras pessoas trabalhem para ele, né? Para ampliar esse capital, e um dia... Quer dizer, hoje a gente sabe, né, de 2020 para cá, pós-pandemia, que esse grande capital do mundo está na mão de 5 pessoas. Então, são 5 pessoas com grande poder econômico que enriqueceram muito depois da pandemia, enquanto nós, os mortais, né, as pessoas normais, perderam muito o poder aquisitivo, né? A gente está sentindo, a gente está num lugar em que a gente está falando sobre isso, né? Como que a gente vai fazer para voltar e trazer isso? Então, nós somos
trabalha a partir de alguns pontos, né? O primeiro, e acho que aí tem alguma coisa aí no PowerPoint, mas não sei como é que está aí, pode mudar o outro. A primeira coisa que a gente faz, mais um, é o diagnóstico territorial, um contexto territorial, que é parecido com o que o Said estava propondo aqui, que é exatamente a gente gerar dados sobre o território do que temos aqui. Não só esses dados de IBGE, quantos habitantes, alfabetização. Para além disso, conversar com as pessoas em entrevistas, em amostragens, conhecer líderes comunitários que saibam o potencial que tem e aí fazer um levantamento de potencialidades e também de dificuldades. Com isso em mãos, a gente tem dados. Com os dados, a gente consegue desenvolver coisas mais sustentáveis, né? Que realmente resolvam o problema ali. Então, por exemplo, aqui por um bom momento, todo mundo foi na onda do kite, como você estava falando. E hoje já não é mais essa resposta. A gente tem que achar outra resposta. Não está mais funcionando isso. Então, qual seria? Quem vai responder os problemas, a gente entende que quem tem a resposta para os problemas são as pessoas que vivem o problema. E, às vezes, a gente procura soluções de fora, mas a pessoa que está ali, ela sabe mais ou menos o que tem que fazer. E aí a gente tenta despertar aquele potencial de dentro, empreendedor e tudo mais, para que isso consiga avançar. E aí tem uma outra fase, que é uma proposta que a gente provocou aqui para o Caio e para a Cacá, que é o próximo slide, que fala sobre um desafio de impacto. É quase um hackathon. A gente acredita que o novo jeito de fazer negócio é um negócio social, um negócio de impacto socioambiental. É um negócio que precisa ter resultado financeiro, senão não é negócio, mas, junto com o resultado financeiro, que ele também avalie a sua cadeia produtiva e faça o levantamento do qual impacto que ele está causando, se é positivo, se é negativo, e que isso seja colocado em equilíbrio com o negócio. Então, se eu tenho um empreendimento que é muito lucrativo, mas com esse lucro eu destruo metade da minha cadeia, ou piso em cima das pessoas, ou pago mal, enfim, se todo mundo não cresce junto, então ele não é um negócio bom, só porque gera lucro. A gente tem que equilibrar os dois, tanto o lucro como o impacto, o rastro que esse negócio deixe por onde ele passa. E aí esse desafio, a intenção é juntarmos as pessoas e provocarmos, a partir de problemas apresentados, o que a gente pode fazer como negócio para resolver esse problema. Todo negócio resolve um problema. Um negócio de impacto socioambiental, ele resolve um problema socioambiental. Então, a gente tem esse coração de associações, de institutos que resolvem problemas de impacto socioambiental, procuram causar um impacto socioambiental positivo, preservando ou regenerando, mas que a maneira com que ele faz isso, ele precisa de doações. Então, um negócio faz isso, só que ele cria um produto ou um serviço que ele venda e que ele consiga, então, ser remunerado e se manter. Não é fácil. Falar é muito mais fácil do que fazer, né? E aí eu acho que a cabeça dos grandes empresários aqui fica, meu Deus, é bonitinho, mas acho que não funciona, mas funciona. Funciona desde que a gente não cobre também um lucro tão exacerbado como um negócio tradicional. É claro que ele tem que ter lucro na empresa, mas ele é um lucro que vai acontecer junto com o impacto. Então, ele é um lucro um pouco mais progressivo. Mas é um novo jeito de fazer negócio, porque se a gente continuar como a gente está, a gente vai continuar fazendo negócios grandiosos, com dinheiro na mão de poucos, e a natureza aí como está, né? Então, a gente tem essa proposta aqui, e quem sabe a gente consiga juntar parceiros para executar. Maravilha, André. Muitíssimo obrigado. Gente, estamos avançando para o final do nosso primeiro tema, mas... Alô? Oh, desculpa, perdão. Estamos avançando para o final do nosso primeiro tema, mas a gente ainda tem tempo para algumas perguntas. Eu tenho algumas, mas vou priorizar caso alguém da plateia queira trazer. Só levantar a mão que a gente leva um microfone. O pessoal tá... Uma ali, beleza. Acho que tá chegando o microfone. Mais alguém? Acho que a gente já faz um bloco de perguntas e devolve para a mesa. Mais uma, ótimo. Bom dia ainda, né? Que eu não almocei, nem ninguém. Meu nome é Lucimar, eu sou presidente do Conselho Comunitário de Jericoacoara. Gostei muito da sua fala, mas nós também não estamos envolvidos nessas falas tão importantes que eu acho. Que eu acho que quem conhece a dor é quem está vivendo a dor.
Quem conhece as comunidades são aqueles que cara a tapa para ver as dificuldades. É mais fácil chamar alguém de uma secretaria para falar do que uma pessoa que é envolvida na comunidade. E agora eu pergunto, quem está mais preparado? Um secretário ou uma pessoa que vive dia a dia ali, observando os detalhes em cada ponto da comunidade? O secretário ganha dinheiro para se sustentar. O líder comunitário apenas trabalha e luta pelo seu lugar. E agora, como vamos falar dessa tal sustentabilidade, deixando de lado os líderes comunitários? Tem uma pessoa ali atrás que está... Acho que a gente faz a rodada de perguntas. Teve uma pergunta ali no meio, isso. Bom dia, eu sou Elisângela Souza, sou professora do IFCE Campus de Acaraú. E eu trago uma contribuição para essa inquietação. O IFCE está inserido dentro do programa líder do SEBRAE e na criação de um roteiro que é a Costa Rota dos Ventos. E dentro dessa discussão a gente tem colocado de modo muito forte o papel da educação e da criação dessa economia criativa para diversificar, exatamente incluindo o potencial das comunidades locais. Hoje, por exemplo, um programa do próprio SEBRAE que está sendo desenvolvido em várias comunidades, e a gente do IFCE estamos inserido, é o Mulheres do Litoral, um programa que ele tem como objetivo exatamente identificar esses valores locais, por exemplo, as marisqueiras, as pescadoras, as artesãs, transformar essa economia, porque embora o produto principal hoje, como vários de vocês colocaram, seja o vento, muitas dessas pessoas que praticam o kite, na temporada eles vêm com as famílias e as mulheres ficam ociosas e fazem o quê? Elas precisam conhecer, por exemplo, os roteiros. Né? Aqui atrás de mim nós estamos com um grupo muito grande de professores e alunos do IFCE, professora Rafaela Camargo, que tem um trabalho muito forte ao lado do Ecomangue, inclusive com a contribuição no projeto que foi mencionado dos cavalos marinhos, professora Daniele da área de hospitalidade, junto com o professor André da área de administração. E a gente, por que eu estou colocando isso? Porque colocando o que a senhora falou aqui agora, a gente tem um trabalho de escuta junto às comunidades. No IFCE Campus de Acaraú, nós temos o eixo de turismo, hospitalidade e lazer, hoje funcionando com os cursos técnicos de evento, de restaurante bar e num processo de implantação do turismo. E a nossa proposta de criação do curso de turismo é que traga exatamente esse olhar para a sustentabilidade, colocando esses valores, tá certo? E a criação exatamente desse ecossistema que ele nasça trazendo a educação como um parceiro, que a gente una as pontas, o poder público, a iniciativa privada e exatamente as comunidades, porque se nós não envolvermos todo mundo, a gente fica para trás. Então, essa é a contribuição que eu queria colocar. Muito obrigada. Maravilha, gente. Acho que fica esse mote de que nada para eles, tudo com eles, né? E eu, convido vocês na ordem que acharem interessante a trazer contribuições nisso. Foi? Foi. Eu queria só comentar, né, então, as falas aqui, né, da Lu, que acho que é um pouco do que a gente trouxe aqui sobre a questão do terceiro setor, né? Por exemplo, como o Instituto C, né, ali, é fundamental essa comunicação que une, né, todos os eixos, né, político, empresários, comunidade. Então, essas rodas de conversa para envolver a comunidade é fundamental. A Lu tem toda a razão. A gente tem que ouvir as dores de quem está aqui. Inclusive, ao longo da programação, vocês vão ver que também tem convidados de pessoas locais para estarem debatendo os problemas da região. Então, mais uma vez, eu acho que essa fala reforça a importância desse sentimento de cooperação.
Concordo totalmente. Não tem que ter alguém de fora tentando trazer solução ou propor solução se não está vivendo o que está acontecendo aqui. Então, eu acho que é muito mais do que responder, mas apoiar a fala. Né? Obrigado, por gentileza. Marcos Pompeu aqui do Sistema Fé Comércio, Sesc Senac. Eu queria destacar as últimas falas que o turismo é uma experiência local. E o principal beneficiado do turismo tem que ser a comunidade local. Se não for assim, a coisa não tem vida longa. Então, os projetos turísticos que dão oportunidade para que os locais tenham oportunidade de educação, de formação profissional, de trabalho, de dignidade de vida, esses locais se desenvolvem de uma forma sustentável. O que eu celebro, e eu tenho 30 anos no turismo, passando pelo Estado, pelo governo federal e agora no sistema empresarial, eu celebro com muita convicção de que vivemos um momento de uma nova parceria do sistema empresarial. Falamos aqui de SEBRAE, de FEComércio, de FIEC, de FAEC, todos os sistemas empresariais vivem hoje um sistema de parceria de fato crescente. Trouxemos esse sistema empresarial conversa com a academia, o que não conversava antes. Meu mestrado foi sobre educação e relação com o turismo. Não tinha relação nenhuma, e agora tem. Tá? E os empresários e a comunidade, o sistema empresarial e a liderança sindical, que falou muito bem, isso é um movimento que está mudando. Eu acredito que estamos realmente num processo de mudança acelerado, como a tecnologia exige, como o meio ambiente exige, e tem coisas positivas acontecendo, sim. Tem recursos, tem tecnologia, tem infraestrutura, tem pessoas do bem que querem entrar no jogo, virar o jogo para a sustentabilidade. Isso é real. Então, a minha ideia aqui, o meu agradecimento aqui da oportunidade de participar, tivemos muitos depoimentos aqui de coisas concretas, positivas, transformadoras. Muitos. E se cada um de nós puder dedicar a nossa energia no que a gente possa fazer para o bem, a gente vai mais longe, mais rápido. Eu vou completar um pouco a sua frase, a sua fala, lembrando que o ambiente aqui é também muito para que essa troca ocorra nos movimentos que a gente não está nos painéis. E pensando também em cada painel, a gente bolou um sistema em que cada um deles vai ter um guardião que depois fica responsável por também transformar essas discussões em ações práticas, em fazer essas conexões. Então, acho que nesse espírito do evento de produzir ações a partir daquilo que é discutido, a gente tem também essa preocupação para atender essas demandas que a gente ouve e que precisam ser convertidas em soluções. Acho que realmente eu vim reforçar o que você está falando, porque eu vejo como participante, né, do primeiro, desse segundo fórum e de vários fóruns que eu já participo, né? E é essencial que exista uma colaboração, que exista uma abertura, uma voz de todos os envolvidos, que são as pessoas envolvidas, que serão as pessoas impactadas. Então, eu vejo um fórum como esse, simplesmente o começo, o momento em que a gente abre discussão, o momento em que a gente se conhece, como a líder comunitária, a universidade conhece as pessoas do poder público, as pessoas do poder privado, e a partir daqui, ou seja, com essa energia circulante de que isso gerou, né, que esse fórum seja simplesmente o momento inicial de um processo e que os frutos desse fórum venham a acontecer ao longo dos próximos meses com essas conexões. Ninguém vai fazer nada sozinho. Ninguém vai conseguir... Ou seja, posso ter toda a teoria possível, mas eu não vou colocá-la em prática se não houver quem está na linha de frente ali, quem está tocando, conectado com a minha teoria. Então, ou seja, não existe universidade sem que haja comunidade. E não existe comunidade também sem também a força, talvez, política e financeira que o segundo setor possa trazer. Né? Então, eu vejo que aqui é o momento, assim, reforçando que o fórum é esse momento. Acho que pega o pessoal ali, né? Agora a gente vai sair, vai acabar aqui, vai lá, pega, você falou tal coisa, vem cá, troca telefone. Segunda-feira já liga. Então, acho que é proatividade para a gente poder fazer que esse fórum realmente
né, faça florescer muitos frutos positivos para a região. Eu gostaria, só rapidinho, eu vou só... Sim, por favor. É muito curto. Eu sou Ivone Martínez, né, moradora em Jericoacoara há 25 anos. Eu sou da área das artes, mas voltado à dança, artes integradas à dança e arte educadora. E tocando essas duas pautas sobre quem mora na comunidade, quem vivencia ali o dia a dia, né, com a comunidade e a educação, é muito importante, já que aqui estamos grupo, tanto órgãos públicos, institucionais, diversas entidades e iniciativas, que se abram editais, parcerias também voltadas à questão da arte e educação, porque é uma ferramenta fértil e um laboratório tanto de consciência ambiental, tanto de desenvolvimento humano. É importante abrir e criar essas parcerias, abrir editais. É muito difícil. Eu estou falando pela minha realidade. É difícil. É muito difícil ter apoio. Se trabalha com muita garra, com muita vontade, com criança que tem muito talento, muita capacidade, que tem uma visão do mundo que a gente já perdeu, porque eles estão ali tudo fresco, novo, que estão sendo subjugados pela questão da internet, porque às vezes você tem que encontrar um monte de atividade, mas especificamente sobre a questão ambiental. Eu tenho um trabalho com questão ambiental e dança, e é difícil. Às vezes a gente não encontra apoio, bate porta. Então, por favor, abram essas parcerias. Está chegando a UFC, maravilhoso. Precisamos dessa formação de educação em Jericoacoara. Os jovens, as crianças precisam. E precisamos abertura, editais, parcerias, espaços de união, de trabalhar junto, de apoio, porque quem é arte educador também paga contas, também tem uma vida e tem que se dedicar profissionalmente para desenvolver um trabalho sério e comprometido. Tá? Só isso. Obrigado. Maravilha, temos mais alguma contribuição? Então, gente, nós temos um vídeo que a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, enviou, já que ela não pôde comparecer. A gente vai transmitir ele e eu peço para o pessoal que permaneça aqui até para a gente depois fazer uma foto, todo mundo junto no painel. Lembrando também que as fotos que estão sendo tiradas aqui durante o evento estão nas mídias da Aguama. Então, depois é só procurar que vocês conseguem acessar lá. Cumprimento os presentes na segunda edição do Fórum de Sustentabilidade e Turismo na Terra dos Ventos. Parabenizo o senhor Marco Dalpozo pela iniciativa e envio meu abraço aos representantes da Universidade Federal do Ceará pela inauguração de uma estação científica e de um centro de turismo e ecologia em Jericoacoara. Eu acredito ser fundamental refletirmos sobre a combinação entre desenvolvimento econômico e conservação. E o litoral brasileiro é um ativo insubstituível no processo de criação de meios para uma vida digna e de combate às mudanças do clima. Eventos sobre turismo e sustentabilidade reforçam a necessidade de o Estado, empresa, investidores e, sobretudo, as comunidades locais compreenderem a importância do compromisso com o meio ambiente. E a proteção dos nossos parques é uma prioridade nesses esforços. Por isso, o exercício democrático de reflexões conjuntas entre sociedade civil, Estado e empreendedores é essencial para o desenvolvimento de uma agenda positiva para o desenvolvimento sustentável que gere emprego, renda e melhore a vida das pessoas. Parabenizo pela amplitude dos debates tratados e reforço a importância de iniciativas como estas. Um grande abraço e muito obrigada por tudo que vocês fizeram aí durante esses dias.